Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu vou mostrar pra vocês como montar uma tiara assim de cabeça de melancia, mas aí vocês podem alterar e só usar uma inspiração e criar a própria tiara de vocês, o próprio tema de vocês. Aqui é só uma inspiração, como eu sempre falo, eu sempre trago arquivos aqui e ideias, apenas ideias, né? Vocês podem alterar, colocar outra fruta, colocar um personagem, enfim, gente. Eu espero muito que vocês gostem, ó. Ela é uma tiara montadinha assim, ó. Então a base toda é um arquinho, então eu montei colando algumas flores para dar um acabamento. Eu fiz toda ela com EVA e papel e aqui, ó, tem um acetato que dá a impressão que essas gotinhas de melancia estão saindo, né, da melancia. Então eu espero muito que vocês gostem dessa ideia. E é isso, gente. Agora vamos montar? O arquivo para vocês vai estar disponível nesse formato aqui, então eu vou deixar disponível no A4, no formato PNG, caso vocês queiram fazer a impressão, o recorte e a montagem. Mas também vocês podem fazer como eu, que eu já cortei, usei só o contorno e já cortei num papel na cor, né, nos elementos aqui já na cor. Eu não fiz a impressão, eu só fiz o recorte. Caso vocês queiram também, eu vou deixar disponível no link na descrição esse arquivo e mais os arquivos em DXF, se alguém que tiver interesse quiser cortar eles na máquina, né, pra dar uma precisão um pouquinho melhor. Aí, numa outra folha, eu vou deixar só assim, ó, que é o contorninho, que é a parte pra cortar no acetato, que é pra dar a impressão daquelas gotinhas flutuando, né, que elas estão voando ali. Então, é a parte do acetato aqui que dá aquela impressão, então vão estar aqui. Eu já deixei, gente, os meus cortadinhos já adiantados, ó. Então, o meu, eu fiz assim. Eu cortei em papel, ó. Então, eu não tinha um papel verde um pouquinho mais claro, só tinha esse um pouquinho verde água. Mas não tem problema, eu vou fazer ele assim mesmo, ó. Então, são duas partezinhas de cada. Eu cortei duas partes de cada porque eu vou fazer o meu dupla face, pra ele não aparecer o verso. Que também é uma opção, é só uma relação ao acabamento. Caso alguém queira fazer ele só à frente e não quiser fazer a parte do verso da melancia, não tem problema nenhum também. Então aqui, ó, duas partes do verde mais claro, duas partes do verde escuro, as duas partezinhas do branco, que aí todas essas partes aqui, que são meio ovais, elas são a parte da casca, né? O degradê da casca. Depois eu cortei várias sementinhas aqui, ó, que eu cortei algumas a mais por segurança mesmo, caso alguma eu perdesse ou eu estragasse. Então aqui, ó, estão várias sementinhas. Eu vou deixar aqui no cantinho que a gente vai usar depois. E aqui as duas partes, ó. Então elas são espelhadas para quando eu fizer o verso dela, aqui a parte que é a mordida ficar encaixada. Então ela é assim, ó, pra ficar ela dupla face. Eu cortei o meu, gente, no EVA glitter, porque pra dar um charminho a mais, mas não precisa, é tudo opcional. E essa minha aqui, eu cortei no EVA na minha Cricut Maker. Então eu cortei com aquela faca assim, ó, de corte profundo. Essa aqui é uma ferramenta avulsa que eu comprei, então eu cortei ela com a configuração de couro, porque na configuração de couro, além de eu usar aquela ferramenta, ela passa várias vezes no mesmo lugar. Eu esqueci de contar, gente, quantas vezes ela passou pra conseguir cortar. Eu não lembrei de contar as vezes que ela passou, mas ela não passou todas as vezes. Eu pausei a máquina antes dela terminar todo o corte. Então tá aqui, ó, as gotinhas, né, da melancia e a parte da melancia. Essa parte aqui da melancia, ela vai ser toda a base da melancia. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma partezinha daqui, na parte da montagem, ó, eu vou colar essa parte aqui. E tá vendo que ela vai ficar rente, ó, a minha parte de glitter? Então eu vou colar bem rente aqui, ó. Pra ela ficar, ser a base de toda a minha melancia. Então, a minha aqui, eu vou colar com uma cola pano que eu tenho. Então, eu vou colar aqui essa parte. Eu vou passar cola nessa toda essa parte aqui verde. E na hora de fazer a colagem, eu cuido bastante pra ela ficar bem na bordinha e ela não ficar um pouco torto, alguma coisa assim, pra não aparecer muito esse meu acabamento aqui na lateral, ó, pra ele ficar bem certinho assim, ó. Então eu vou pressionar bem aqui. Se você quiser usar outro tipo de cola, uma cola branca ou uma cola quente, enfim, depende da sua pressa, aí também
da sua escolha, né? Aí em seguida eu vou colocar essa parte verdinha aqui, ó. Aí a parte verdinha, ela vai ficar rente à bordinha de dentro da minha parte verde escura. Então eu vou passar cola aqui. Aí em seguida, pra terminar o degradê, eu vou colocar a partezinha branca, ó. E aí a partezinha branca também vai ficar ali na bordinha com a parte verde clara, né? Vai ficar ali bem rente à borda ali, pra ficar mais próxima da parte vermelhinha. Ela ficou assim. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a outra partezinha aqui. Agora aqui que eu já tenho as duas partezinhas já montadas, né? Toda a base da melancia já montada. Então ela vai ficar assim, ó, frente e verso, ó. Né? Dupla face, assim. Aí agora eu vou colar as sementinhas. Se você não quiser fazer essa parte, porque se você for cortar a mão, cortar essas sementinhas, ela é bem pequenininha, é bem delicada. Você pode pegar uma canetinha e pintar e desenhar aqui as sementes também, não tem problema nenhum. É bem opcional mesmo essa parte. Então, pra fazer a colagem dessas sementes aqui, eu vou usar essa cola aqui, ó, que é uma cola de EVA. Então, é uma cola própria pra EVA isopor, ó. Aí, como ela é mais delicada, essas sementes, eu vou colar com uma pinça. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou posicionar mais ou menos como é que eu quero essas sementes antes de colar, né? E depois eu vou vir já dando um pinguinho de cola e colando todas elas. Prontinho, ó. Agora eu já colei desse lado. Eu vou deixar aqui secando, porque essa cola aqui demora um pouco mais pra secar. Mas eu vou deixar aqui secando um pouquinho e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora que eu já tô com meus dois ladinhos, a frente e o verso da minha melancia já quase pronta, eu vou pegar aqui, ó, um dos meus lados da melancia. E aí eu não quero, quando eu for colocar na tiara, eu não quero que ela fique reta, eu quero que ela fique um pouco tombadinha assim, levantada. Então, quando eu for colar o meu acetato aqui, eu preciso que esse acetato não fique reto, assim, ó. Ele tem que ficar um pouco tombadinho aqui pra dar a sensação que as gotas estão voando, né? Então, eu vou virar aqui e vou posicionar mais ou menos na forma com que eu acho que vai ficar bom. E depois eu coloco assim em cima da minha cabeça e confirmo se nessa posição vai ficar boa. Eu já posicionei aqui, ó, o meu acetato. E agora eu vou colar as gotinhas pra ficar flutuando aqui. Pra colar as gotinhas, eu também vou colar com essa cola aqui, ó. Que é aquela cola que eu tava usando, que é cola pra isopor. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola só. E aí, eu vejo aqui, vou posicionando da forma que eu achar melhor. E ficou assim, ó. Tá vendo? E aí, agora, eu também preciso colar esse acetato aqui, ó, que tá só com essa fita. Eu vou manter essa fita, que como que ela vai ficar do lado de dentro, eu vou manter essa fita e eu vou colar, eu vou só passar um pouco de cola aqui só pra firmar e essa parte não ficar balançando, levantando assim, ó. Ó, então eu vou passar cola aqui. Aproveitei e passei cola na parte de trás aqui do acetato e colei as gotinhas aqui no avesso, então ela vai ficar assim, ó. Então, quando a gente montar na tiara, ela vai ficar frente e verso igual, ó, né? Só vai estar espelhada que vai estar ao contrário, né? Então, quem te enxergar pela frente, de frente ou de costas, vai enxergar a melancia inteira, não vai ver o avesso da melancia, tá? Pra fazer a montagem agora da nossa tiara, eu comprei essa tiara que vai ser a base de toda a montagem. Então, ela é uma tiara um pouquinho mais larguinha. Porque como a gente precisa de uma estrutura para montar o arranjo na cabeça, então eu optei por pegar essa um pouquinho mais larga. Então,
pra ter uma base pra gente colar aqui, passar cola e colar. E também pra dar o acabamento, porque quando a gente for colar ela aqui, ó, ela vai ficar com um vão, olha, entre um lado da melancia e do outro. Pra não ficar esse vão e ficar só a melancia, eu comprei um arranjo de flor artificial. Então, ele é um arranjo... Eu já desmontei porque eu já tinha começado a montar, ó. Então, ele veio um arranjo, assim, de flor menorzinha. Eu desmanchei, ó, eu fui tirando os pedacinhos dela, fui cortando em florzinha assim, ó, dela mais unitariazinha, e fui montando um arranjo para as flores ficarem mais juntinhas. Porque quando a gente colocar aqui, ó, no arranjo aqui, colar aqui na nossa tiara, as flores vão ficar bem juntinhas, assim, mas esse vai ficar mais bonito e vai parecer que tá saindo de dentro, debaixo da melancia. Então eu fiz, ó, 2 gominhos aqui, eu colei tudo com cola quente mesmo, ó. Então aqui ficou com bastante cola quente pra firmar e não soltar as florzinhas. Mas essa parte aqui vai ficar pro lado de dentro da melancia, então ela não vai ficar aparente. Então eu fiz um arranjo um pouquinho maior e outro um pouquinho menor. E eu deixei, ó, várias florzinhas sobrando pra quando a gente fizer a montagem e for sobrando espaço, ficar um pedaço aqui, por exemplo, quando eu colar aqui vai ficar essa lateralzinha aparente, eu vou e termino de fazer o acabamento assim, ó, eu vou colocando outras florzinhas só pra dar o acabamento. Então eu deixei algumas florzinhas sobrando, fiz um arranjinho maior assim, que é um arranjinho com um pouquinho maior, que eu queria mais pro centro, em cima da cabeça, e essa parte na parte de baixo aqui, ó, pra os dois lados da melancia não ficarem com aquele vão. Então tá aqui. Eu vou posicionar, gente, mais ou menos aonde eu acredito que vai ficar bom, né? E depois eu coloco na minha cabeça, confiro mais ou menos se a posição aqui vai ficar boa. E aí depois que eu faço a colagem. Posicionei as minhas flores aonde eu acho que vai ficar bom, ó. Então estão os dois ladinhos colados. Eu colei com uma fita crepe só pra ela não sair do lugar e eu conseguir fixar esses arranjos aqui. Então eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui na base das folhas pra começar a fixar esse arranjo aqui na minha tiara. Então passei a cola quente aqui, ó, e agora eu vou apertar pra essa parte colar bem. Agora que eu já fixei essas basezinhas, já tirei a fitinha daqui, eu vou posicionar minha melancia, ó, pra ela ficar um pouco, não reta, mas um pouquinho de canto aqui na minha tiara. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui. Eu acho que vou colar uma fitinha aqui atrás e vou conferir na minha cabeça se tá, essa posição aqui tá boa, se vai ficar boa nessa posição. Então eu vou colocar assim, ó, pra ela ficar firminha. E aí eu confirmo no espelho. Nessa posição aqui ficou boa da minha fita, então eu vou passar a cola quente aqui nessa basezinha aqui embaixo, perto da tiara. Então eu vou colar tanto no cantinho, ó, vou tirar assim pra ver se vocês conseguem enxergar. E aí eu passo cola aqui na lateralzinha, aqui onde tá rente as minhas flores também, toda a basezinha ali. Eu passo bastante cola quente pra firmar bem aqui e não ter perigo de cair. Ó, assim. E aí eu deixo aqui, ó, descansando numa posição pra firmar essa cola e dar uma secada pra ela não deslocar de lugar. Já deu uma fixadinha aqui. A cola aí, tá vendo que ela tá um pouquinho transparente, mas ela não tá bem sequinha, mas ela já tá bem firminha. Então, pra conseguir colocar o outro lado na mesma posição e não ficar torto, eu acabei colando com cola quente mesmo. Eu coloquei só uma gotinha de cada lado, bem pouquinho, e pressionei aqui só pra firmar. Então agora tá tudo no lugar, os dois lados. E agora eu vou passar cola nessa base aqui de baixo pra colar o outro lado aqui. Agora que eu já fixei, já tá firminho os dois ladinhos da minha tiara. Aí eu venho com aquelas florzinhas que sobraram, eu tirei tudo Eu peguei assim, ó, e puxei e tirei só a florzinha e tirei esse cabinho fora. Então agora com essas flores aqui avulsas, eu vou preencher os espacinhos onde ficou a minha cola quente aparente, sabe? Onde, pra dar o acabamento, eu vou completando com essas florzinhas nos lugares que eu acho que precisa.
que tá aparecendo ali minha cola quente, então agora eu só vou fazer esse preenchimento aqui nos espacinhos. E a tiara pronta ficou assim, gente. Eu terminei os acabamentos, né? Eu preenchi com aquelas florzinhas que sobraram, então eu fechei todos os cantinhos que eu encontrei. Eu usei aquele buquezinho inteiro de flor, só sobrou 2 folhas, ó. O restante eu dei um jeito de encaixar. Então ficou assim, ó. Aqui a aberturinha eu fechei quase inteira pra não ficar muito aparente, mas ainda ficou uma abertura bem pequenininha. Se caso alguém quiser fazer uma lateralzinha aqui de EVA pra fechar essa lateral, ou de papel aqui verdinha pra como se fosse a casquinha, né? Você enxergando a casca aqui mesmo. Aí vocês fiquem à vontade, né? Só pra quem é mais detalhista, ó. Mas eu fiz aqui bem fechadinho, complementei, ó, com as florzinhas. E ficou assim no final, gente. Aí ó, o efeito do acetato, ó. Fica as gotinhas assim. Se você não pegar o reflexo, assim, se você, por exemplo, for tirar uma foto e não pegar o reflexo, realmente parece que tá flutuando, ó, que tá espirrando as gotinhas. E aí ficou assim, gente. Aí pra complementar uma fantasia improvisada, eu fiz uma cartelinha, ó, de sementinha um pouquinho maior. Eu peguei as mesmas sementes daqui, eu aumentei um pouquinho o tamanho e fiz uma cartelinha assim, ó. E preguei numa blusa. É claro, né, gente, isso aqui é um adesivo, então com o tempo, com outra transpiração, suor, ao decorrer das horas, ela vai acabar caindo, vai acabar soltando, ó. Ela não é uma cola super fixação, porque eu também não quero estragar minha blusa, porque é uma fantasia improvisada com o que eu tenho em casa. Então eu só montei aqui o enfeite de cabeça só pra dar um charme. E improvisei aqui, ó, com as sementinhas na minha roupa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aproveitem muito o carnaval. Que isso seja uma ideia, mas que vocês possam criar o próprio ou outros temas também, sem problema. Eu acho que o que vale mesmo é a criatividade. O que ficou diferente aqui são realmente as gotinhas aqui, ó, pro lado de cima, né? É isso, gente. Beijo. Tchau.